Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanz e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash ele começa com o texto da Lexon, de autoria do Leonardo Corrêa e da Kátia Magalhães, Liberdade de Expressão na Mira, STF e a Nova Censura Digital. O texto do Leonardo e da Kátia, ele faz uma crítica ao discurso do ministro do STF, Alexandre de Moraes, tinha que ser ele, né? Durante aquele famigerado julgamento do Marco Civil da Internet, que decidiu por anular o artigo 19 daquele marco, que contou com uma discussão ampla de diferentes setores da sociedade civil para estabelecer os dispositivos de regulamentação do ponto de vista jurídico do relacionamento da sociedade brasileira com a internet e abrem brechas para a prática de censura prévia, responsabilizando as plataformas de rede social pelas publicações feitas pelos usuários, sem a necessidade de uma prévia decisão judicial reconhecendo os conteúdos postados como criminosos e demandando a remoção desses conteúdos da respectiva plataforma. E o Alexandre de Moraes defendeu as suas decisões de caráter censor, lançando mão do filósofo liberal do século XIX, John Stuart Mill, dizendo que os liberais, que se dizem liberais hoje, defensores da liberdade de expressão, entendem mal o Stuart Mill, e evocando da sua famosa obra On Liberty o chamado princípio do dano como argumento para limitar os conteúdos e discursos que circulam pelos meios de comunicação da sociedade, como são hoje as redes sociais. Entre outras coisas, o Alexandre de Moraes disse que é legítimo que o Estado interfira na liberdade de expressão quando são ditas coisas que influenciam de modo prejudicial os interesses dos outros. E aí o Leonardo e a Kátia refutam esse raciocínio do Alexandre de Moraes, dizendo que é uma leitura enganosa do pensamento miliano. E, na verdade, em On Liberty, o dano que autoriza a limitação da liberdade não é uma coisa difusa, porque eu me senti desconfortável com o que o outro disse. Então o Estado tem que censurar para proteger o meu conforto íntimo com as coisas que são ditas na sociedade. Não é esse o raciocínio que Stuart Mill desenvolve na sua obra clássica On Liberty. O dano que autoriza a limitação da liberdade não é nem um desconforto difuso, nem um abalo no sentimento coletivo, muito menos uma ofensa subjetiva ao interesse público. O dano para Mill é objetivo, mensurável, concreto e excepcional. Essa a refutação da péssima leitura que Alexandre de Moraes faz de Stuart Mill, empreendida pelo Leonardo e pela Kátia. Na sequência, nós temos um texto de temática internacional, de autoria do nosso conselheiro superior e ex-presidente da diretoria executiva, Bernardo Santoro, 2 tipos de guerra, 2 tipos de inimigos. Ele vai dizer que é importante lembrar que Israel propôs unilateralmente a criação de um Estado palestino em pelo menos 2 ocasiões nos últimos 20 anos. E sempre o que ele obteve como resposta ao Estado de Israel foi recusa, terrorismo e fanatismo. Isso porque o Hamas e as forças terroristas ali da região não querem fronteiras delimitadas, não querem um Estado próprio e autônomo, eles querem destruir Israel. É uma questão existencial para eles que a grande nação judaica seja exterminada. O mundo quer um Irã desnuclearizado, uma solução de 2 estados com a Palestina, que é o que Israel já propôs, como diz o Bernardo, pelo menos 2 vezes nos últimos 20 anos, e o fim das guerras no Oriente Médio. Mas quanto mais Israel se mover em direção a esses objetivos, mais apoio político externo terá. Quanto mais se afastar, mais será pressionado. Que Israel, são os votos do Bernardo, tenha a frieza necessária para estabilizar a região com o menor dano político e dano de vidas possível. Voltamos ao judiciário, com uma mistura de internacional com nacional. É o texto do Leonardo Corrêa, mais uma vez pela Lexon, a Suprema Corte, o caso Smith e Wesson e o PL da responsabilidade sem limite no Brasil. E faz referência a uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 5 de junho de 2025, que rejeitou por unanimidade a tentativa do governo mexicano de responsabilizar 7 fabricantes de armas dos Estados Unidos pela violência causada pelos cartéis em território mexicano. Segundo essa denúncia,
esse pedido das autoridades mexicanas, as empresas dos Estados Unidos, mantendo relações comerciais com as revendedoras supostamente envolvidas em práticas ilegais, teriam contribuído para o tráfico de armas e, por consequência, para os crimes cometidos usando as armas. E é claro que ele fala sobre questões técnicas, né, da decisão da justiça norte-americana, que o Protection of Lawful Commerce in Arms Act, promulgado em 2005, protegia fabricantes e vendedores, protege até hoje fabricantes e vendedores de armas de fogo contra ações civis decorrentes do uso criminoso dos seus produtos por outras pessoas. Quem vende a arma não é responsável pelas pessoas comprarem a arma e usarem inopinadamente, sem ninguém saber, evidentemente não houve um acordo com a empresa para que esse uso fosse dado à arma, utilizam a arma para fins ilegais, mesmo que seja para o assassinato de alguém. A empresa em si não tem culpa por isso, e é isso que o texto está sustentando, né? No entanto, a reforma que se desenha para o Código Civil brasileiro, no Brasil, relativizaria essa falta de responsabilização. Que a gente pode fazer uma analogia com a questão da responsabilização das redes sociais. Está se querendo constranger todo mundo em diferentes setores de atividade econômica sem que o devido processo legal tenha declarado condutas ou publicações específicas ou ações específicas como criminosas. Isso é um perigo imenso para a solidez do Estado de Direito no Brasil. Na sequência, um texto de minha autoria, Radicalismo Verde, de Greta às Margens do Extremismo, que é um comentário meu sobre o episódio que aconteceu recentemente da Greta Thunberg e outros ativistas, incluindo um brasileiro, Thiago Dávila, que foi candidato em PSOL e esteve no funeral de uma figura de expressão do Hezbollah, né? Boa coisa não é, né? Buena gente não é, né? E esse grupo de ativistas estava indo para Israel, para a faixa de Gaza, que sofre hoje cerco de Israel, levar uma ajuda humanitária. E, é claro, ficar tirando cliquezinhos e selfies, tanto quanto possível, para poder se exibirem nas redes sociais e continuarem cativando o público. No entanto, quando foram abordados por soldados israelenses, eles começaram a jogar celulares no mar. Ora, onde está o ambientalismo dessas pessoas? Onde foram parar os direitos das tartarugas e dos peixes? Onde você despeja esse tipo de substância química no oceano, fora do seu ambiente natural? É uma coisa, no mínimo, a se questionar, não é mesmo? Muito bem. Agora, uma relação entre Brasil e a questão israelense. Do Alex Pipkin, Entre Slogans e Ameaças, o Brasil diante do novo antissemitismo. É uma demonstração de perplexidade por parte do autor diante do fato de que existe no Brasil, assim como em outras partes do mundo, nos círculos progressistas ou autodeclarados progressistas, um recrudescimento de manifestações antissemitas, anti-israelenses, anti-judaicas, com ecos nas mais altas esferas do poder político. E não vindo de grupelhos extremistas às margens da sociedade, mas do próprio centro do poder, como é o caso do próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Na sequência, voltamos ao Marco Civil da Internet, com mais um texto do Leonardo Correia, da Lexum. A voz da Constituição na pena do ministro, que é sobre o ministro André Mendonça, que soltou um voto a favor da liberdade de expressão, de não responsabilizar previamente companhias de internet, de plataformas de mídia social, antes de haver, né, uma ordem judicial para tanto, exigindo a remoção dos conteúdos. O voto é técnico, contido e fez o que a Constituição manda. Protegeu a liberdade de expressão, o devido processo legal e a separação dos poderes. Mas foi interpretado maliciosamente por jornais como Folha de São Paulo e o Globo como um voto para proteger as Big Techs. Quando se trata de dizer o que a Constituição defende, o ministro do STF, que não deveria fazer nada além de dizer o que a Constituição defende, é tratado como uma parcialidade política. Agora, quando o ministro diz que nós derrotamos o bolsonarismo, ou toma qualquer atitude claramente enviesada, pró-censura, pró-PT, pró-esquerda, aí tá tudo bem, ninguém faz escândalo. E na liderança do IL Flash, um texto, mais uma vez, do professor Alex Pipkin, O País que Tem Medo de Crescer.
é uma comparação do Brasil com um sapo na panela. A água vai esquentando devagar, a inflação, a mediocridade, a perda de competitividade, a decadência da educação, as farsas identitárias, tudo sobe de temperatura, mas ninguém salta. Acomodado, o país segue imóvel, esperando que o calor desapareça por si, mas não vai. Porque o Brasil não está em crise, está em negação. Não falta talento, nem recursos, nem ideias. Falta horizonte. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem o IL Flash terá uma pausa, porque nós estaremos em missão nos Estados Unidos, em Grand Rapids, Michigan, no Acton University, inclusive, onde nós estaremos lançando, eu e o meu conselheiro superior e gerente de projetos, Alex Catarino, o livro Why Brazil, que é uma comparação entre a tradição liberal conservadora do Brasil e a tradição liberal conservadora dos Estados Unidos. Mas na outra semana estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.